Adonai. Shalom Adonai. No vídeo de hoje, a gente vai estudar o relevo da coluna da Terra, né? A coluna da Terra, ela passa nesse trecho, né? Aqui na terceira Terra, porque o domo elétrico ele tá aqui, ó, tá? Aqui é a localização do domo elétrico. E aqui é terras além domo, que elas vão descongelar, né? Por que elas vão descongelar? Porque o domo elétrico, antes da consumação da era, ele vai se mover para essas linhas vermelhas. Por isso que a Polaris está procurando o centro verdadeiro, que na Lua representa a Sinus Med, a cratera de Sinus Med, representa o centro da Terra, né? Aqui é onde está os 4 rios do Éden, filho. Aqui que representa, e aqui é o ponto exato da descida da Nova Jerusalém. Ela desce aqui, ó. Aqui é a porta do céu, né? A Polaris vai abrir a Bifrost. Então, vamos fazer o estudo do relevo e depois a gente vai falar todas as consequências dessa consumação de era e os lugares seguros nessa coluna da Terra. Isso é um estudo e a gente vê a movimentação de cidades sendo construída no deserto nessa faixa. Eles estão construindo nessa faixa, porque eles sabem que o domo elétrico vai se mover para coluna de Capricórnio e coluna de Câncer. E o que não dá para entender é como que as pessoas admitem as linhas de Capricórnio e as linhas de Câncer sobre os nossos mapas. Porque nós não estamos na era de Capricórnio, nós estamos na era de Peixe. Quando você vê aqui, ó, Capricórnio, qual que é a constelação oposta a Capricórnio? É Câncer, por isso que ela é colocada. Na realidade, hoje, nós estamos em Peixe, constelação oposta de Peixe é Virgem. Então, a linha correta aqui era para ser Peixe e aqui era para ser Virgem. Não Capricórnio e Câncer. Isso está errado, filho. Um professor de geografia tinha que questionar isso. Concorda comigo? Quando você vê o mapa aqui, ó, essa linha aqui, ela representa Peixe, a era de Peixe, é onde nós estamos. Qual que é a constelação oposta de Peixe? É Virgem. Então essa seria Virgem. Então o que eles fizeram? Eles colocaram no mapa Capricórnio e Câncer. Só que Capricórnio é depois de Aquário. Então seria assim, ó, para você entender, Peixe, Aquário, Virgem e a constelação oposta a Aquário é Leão, estaria aqui, ó. Então o que eles fizeram? Eles colocaram Capricórnio e Câncer para você não ter noção de firmamento. Aí você não compreende os sinais, filho. Você não está na era de Capricórnio, você está na era de Peixe. Então é um erro brutal, grotesco, é um erro feio demais você colocar nos mapas linha de Capricórnio e Câncer, sabe? Isso é feio. Vamos ver aqui, ó, para você ver. Consegue compreender o que eu estou falando? Não existem essas linhas. Então hoje a gente vai estudar o relevo, tá? A gente vai estudar esse relevo. Você tá vendo essas linhas do mapa? Essas linhas pequenas? Ó, pode reparar que ela vem, ó. Aqui começa aqui, ó. Ela pega, vai, depois ela sobe, tá vendo? Ela faz assim, ó. Pode reparar, ela vem aqui, aí ela sobe, tá vendo? Na realidade, essas linhas, elas são as linhas do Google Earth. O que representa essas linhas? A altitude do relevo. Representa a altitude do relevo. Que aqui no caso, ó, quando você vem aqui, ó, aqui tá aqui embaixo, ó, tá vendo? Aqui é plano, ó, aqui é o pé da montanha. Consegue entender por que Lemúria? Não é que o continente afundou, filho. O continente não afunda, é que o nível do mar subiu. E aí o nível do mar subiu. O que aconteceu? Lemúria está embaixo d'água. E aqui, ó, que eles falam que é a Atlântida. Não, filho, aqui não é Atlântida. E eu vou explicar o que é aqui ainda nos vídeos que a gente está falando sobre a coluna da Terra. Porque a Atlântida está na Amazônia. Com o cataclisma, né, com a primeira inversão magnética, o que aconteceu? A Atlântida, ela afundou. Por que ela afundou? Porque a Atlântida é uma cidade de ouro que desceu do céu, filho. Desceu uma cidade de ouro
e desceu uma cidade de prata. A cidade de ouro contém a chave de ouro. E também a cidade de prata contém uma chave de prata. O que são essas chaves? Essa chave representa você abrir o Tesseract de dentro para fora. Então, a partir dessas linhas, a gente consegue compreender o relevo. E como que a gente descobriu? Existe um amigo meu, irmão Ademir, o que aconteceu? Eu pedi para ele, né, ver no Google Earth as altitudes dessas linhas para criar uma imagem no computador dessa montanha que nós estamos. Então, quando você tira tudo para ficar só as linhas, só um minuto para você ver, você vai entender. Aqui, ó. Consegue entender? Ó? Lemúria está aqui. Então, o que aconteceu? Ela, com o nível de água que subiu, tanto Lemúria, né, que afundou, o nível do mar que subiu. Então, elas foram cobertas pela água. Atlântida não. Atlântida foi por liquefação de solo, né? Porque aqui, ó, tá no nível do mar. Compreende isso? Que aqui, ó, vou colocar outra imagem, você vai ver onde está Lemúria. Quer ver? Só um minuto. Olha a Lemúria aqui, ó. Tá vendo? Ó. Então aqui, ó, Lemúria ficou embaixo d'água. Vamos ver o Brasil, e aí você vai conseguir compreender muita coisa. Quer ver? Só um minuto. Ó, inclusive, o irmão Ademir, ele colocou o relevo da nossa Terra. Isso aqui são dados do Google Earth, filho. Isso aqui são dados precisos. Nós estamos fazendo o relevo para você entender como que funcionam os continentes, ó. Por isso que você sai daqui, ó. Você sai aqui da América do Sul, em Porto Alegre, a 20 metros de altitude, e conforme você vai subindo, ó, para chegar nas montanhas rochosas do Canadá, a 3.000, 2.000 e poucos metros de altitude. Por isso que a pressão atmosférica aqui no hemisfério norte é mais baixa, porque eles estão mais altos. A pressão atmosférica no hemisfério sul é muito mais alta, porque nós estamos no pé da montanha. Né, fez essa deformação, entenda, para você entender terra, né? Não é que o mar está assim, entendeu? É como se as montanhas tivessem. O mar está nivelado, só que as montanhas mostram o relevo. Tá vendo? Se você sai aqui, ó, no continente africano, ó, você vai subir a montanha. Você sai aqui do sul da África, ó, você vai seguir a montanha. Por isso que aqui, ó, sempre a civilização floresceu sempre aqui, ó. Por quê? Porque eles estão no topo da montanha. E existe um motivo para tanto querer Groenlândia. Vou explicar aqui nesse vídeo. Você vai entender por que Donald Trump quer Groenlândia. O mundo quer a Groenlândia hoje, filho. Você quer saber a verdade? Para quem compreende firmamento. Para quem compreende codificação de estrela, né? Céu e terra estão ligados. Codificação de estrela, filho. Então, o irmão Ademir, através do programa de computador que ele tem, ele colocou o relevo e ele fez a imagem se adaptar ao relevo, que vem ser isso aqui, ó, só para você entender, né? Tá vendo? Essas são as linhas dos Google Earth, filho. Aqui não tem erro, tá? Tá vendo aqui, ó? Então, quando você pega aquelas 50 cidades, as 50 cidades que mais vão correr risco nessa crise climática, né, no aquecimento global que eles falam, quando você vai analisar, elas estão no pé da montanha. Por que Porto Alegre tem essa inundação? Está no pé da montanha, filho. Tá vendo aqui, ó? Porto Alegre está no pé da montanha. Quer ver? Espera aí, vou pegar uma imagem. Olha o Brasil aqui, ó. Tá vendo? Ó o relevo da montanha, ó. Que vem e sobe, tá vendo? E aqui desce, ó. Tá vendo que aqui desce? Tá vendo que os países baixos da Europa vão sofrer? Porque, ó, desce, ó. Aqui você pega até os rios, você vai ver que os rios do norte da Europa, eles correm para o norte. E os do sul correm para cá, ó. Por quê? Porque aqui está descendo a montanha, está descendo o relevo. Então essa montanha é real. Você consegue provar pela pressão atmosférica, você consegue provar pelo sentido que os rios estão correndo. Tá vendo? Isso são dados do Google Earth. Você tem que entender. Então o irmão Ademir,
ele montou, né? A partir do momento que eu tinha passado o mapa e os dados, ele montou isso para mim. E o irmão Ademir é um engenheiro, entendeu? Isso aqui, ó, o Brasil está aqui. Então o Brasil está no pé da montanha. Então nós iremos sofrer com inundação. Não precisa ser expert para entender isso. Por isso que eu estou fazendo as previsões da coluna da Terra. Então o sul do país, o Uruguai, a Argentina, lá embaixo, eles vão sofrer. Né? Ao longo dessas décadas, eles vão sofrer com inundações gigantescas, filho. Isso que aconteceu lá em Porto Alegre, eu não falo agora, não é agora. Eu estou falando através das décadas, né? Vai aumentar. Porque o planeta nosso está sendo encharcado por plasma. Né? Você tem aí Sprite no mundo inteiro. Isso é plasma, filho. Os Sprites são plasma no mundo inteiro. Pedro não fala? Os céus estão sendo preparados em um emaranhado de fogo. Então, vamos ver essa imagem aqui, ó. Né? Aqui você tem essa imagem. Só um minuto. Tá vendo essa imagem? Eu falei pro irmão Ademir tirar a água. Irmão Ademir, tira a água para mim e deixa só a terra. Tira a água, quero ver como fica. Ele fez. Tá vendo aí? A montanha que você tá? O relevo do fundo dos oceanos, né? Porque tem lugar aqui que tem água. Então nós estamos, filho, em uma montanha. Né? As escrituras falam a todo momento, Monte Sião, né? Monte Sião. A gente vai explicar muita coisa. Lá na comunidade fechada do canal Yeshua, né? Quem assina por mês tem a chance de ter, eu acho que já estamos aproximando a 200 lives. Lá a gente aprofunda mais e fala muito mais coisa, né, filho? Eu vou deixar o link aqui também da comunidade do canal Yeshua e você assiste, né? Se você tiver a chance de assinar, você assina, porque vale a pena. Então aqui, ó, o Brasil está aqui em relação à montanha. Só que quando você está aqui no topo da montanha, o hemisfério norte vai sofrer mais com o quê? Com meteoro. Porque eles estão no topo da montanha. Tá vendo? Nós vamos sofrer com inundação. O hemisfério sul não sofre muito com meteoro. Quem vai sofrer mais é o hemisfério norte. Então, se a coluna atravessa... Aqui, ó, vamos pegar a imagem da coluna. Para você entender nosso estudo, ó. Olha o Brasil. Na coluna da Terra, o Brasil, ele está na parte baixa da montanha, tá vendo? Então, essa parte da coluna é baixa. Essa parte do continente africano, continente europeu, Estados Unidos, é o hemisfério norte, que é a praia, a área mais alta da montanha. Que vai ser isso aqui, ó. Vou pegar essa imagem, né? A gente colocou o aumento a gente colocou o relevo na imagem, tá vendo? Então você vê aqui, ó, o continente africano, né? Só que a coluna da Terra passa de assim, né? No grau 23, não é assim que passa na África, quer ver? Aí, ó, não é assim que passa na África? Então, esse lado da África, ó, que é aqui, ó, onde está passando a coluna da Terra, o que acontece? É que eu estou explicando nos mapas deles para você ter a compreensão, mas esse mapa é o mapa da Terra na Lua. Até agora, todas as previsões que foram feitas nesse mapa não errou nada, filha. Não errou nada. Então, quando você tem aqui, ó, esse lado vai sofrer com meteoro. O lado de baixo vai sofrer com falta de água e também com inundação, né? Por que com inundação? Porque o continente africano, ó, tá no pé, o sul da África está no pé da montanha. O norte não, está no alto, ó. E aqui ele tem que nem um decaimento, então se protege. Quem está nessa área da África aqui, ó, é uma área essencial. É uma das melhores áreas. Para um evento cataclisma, com certeza. Quem está aqui no topo da montanha é ruim. E aqui, ó, aqui no Polo Norte, você tem metano, concentração de mercúrio. O Criador vai usar isso aqui para parar Gog e Magog. Ele não fala que está guardando um grande estoque de granizo? Não é mencionado, acho que no livro de Jó. Eu não tenho certeza, mas deve ser no livro de Jó que ele fala isso. Entendeu, filho?
Quando você começa a compreender como esse mundo é, aí você vai entender, né? Igual aqui, ó. Estou em Porto Alegre. Estou aqui em Porto Alegre, a 20 metros de altitude, né? 20 metros do nível do mar. Aí eu vou subindo, com o carrinho meu, com o Fusquinha. Vou subindo, América Central, Estados Unidos, chega aqui, ó, nas montanhas rochosas, que são 2.400, vai até 3.000 metros de altitude. Aqui, ó. Então a pressão aqui é mais baixa e a pressão aqui é mais alta. Aqui é a montanha. E essas linhas não saíram da minha cabeça. Essas linhas são do Google Earth. Entendeu? Só que aí nós colocou, o irmão Ademir colocou num programa de computador e aí ele criou a altitude, né? Que vem ser essa imagem. Que vai ser também essa imagem. Só um minuto, hein? Tô pegando as imagens aqui na hora. Meu negócio é feito na hora. Só um minuto. É como se você estivesse ao vivo, né? Que vem ser isso aqui, filho. Aí, ó. Tá vendo? Aqui, ó. A montanha aqui, ó. É nessa imagem. Aí quando você pega as 50 cidades que mais vão sofrer, quando você vai fazer o estudo baseado nesse nosso estudo, que eu fiz com o irmão Ademir, o que acontece? Você descobre por quê. Porto Alegre vai ter risco. Rio de Janeiro, né? Várias cidades, Recife. Por quê? Estão no pé da montanha. A hora que esse plasma está virando chuva, Groenlândia está no degelo, né? Aqui a Terra está em curto-circuito. Então essa água começa a descer. E aí o mar vai levantar o seu nível, né? Por isso que Lemúria ficou submersa. Porque está no pé da montanha. Tá vendo a explicação? É bonito demais esse estudo. E simples, né? Até uma criança entende. Tá vendo as linhas aqui, ó? Vamos jogar a imagem na linha, para você ter compreensão. Fica isso aqui, ó. Tá vendo aqui o relevo, ó? Aqui, ó. Aqui é Lemúria, ó. Lemúria afundou. Tá vendo? Olha o continente africano. No sul, aqui tem umas cidades que eles falaram que vai ter grande chance de inundação devido ao aquecimento global. Por quê? Porque está no pé da montanha. Isso aqui é o relevo acompanhando, né, o continente. É claro que a gente não conseguiu só levantar a parte que é terra. A parte do mar levantou, mas você sabe que o mar está no nível, né, filho? É uma imagem para você ter compreensão do relevo, que vem ser essa imagem, né? Tá vendo? Então isso é baseado no Google Earth, que vem ser essa imagem. Ó. Nada mais, nada menos, você está numa montanha, né? Aqui, ó. Aqui você tem a Polaris a 0 grau, né? Que é o ponto focal do Sol central. Você tem ela, quando foi colocada, a 33, e depois você tem ela a 9 graus. Tá vendo aí que coisa bonita? É bonito demais. Você começa a compreender tudo, filho. Então, a partir desse momento que eu fiz essa explicação para você, você consegue entender o relevo da coluna da Terra. É isso que eu estou te explicando. Eu quero te explicar o relevo. Então aqui, ó, o sul da África está no pé da montanha. O continente africano subindo já se torna seguro. Mas o extremo norte do continente africano já tem risco de meteoro, porque está no topo, ó. Tá vendo? Ó o Brasil. O Brasil ele está bem no pé da montanha e depois vai subindo, ó. Só mais ou menos o sul do Brasil que está bem próximo do pé da montanha. E aí você pega, olha que interessante, você pega a América Central e o continente americano, na coluna da Terra, ele está no topo da montanha, como a Europa está no topo da montanha. Quem mais tem risco de meteoro com a quebra do domo de gelo? O hemisfério norte. Por quê? Porque estão no topo. Você vê como que é fácil de entender? Está no topo. Então nós estamos analisando a coluna. Nós estamos analisando os lugares seguros. Então é um estudo maravilhoso, sabe? E o pior é que quando você vai jogar os dados das previsões do outro modelo, bate com o meu. Bate certinho. Aqui eu falo, tal cidade tem risco. Vai lá no outro, está nomeada as 50 cidades. Eu peguei as 50 cidades deles e fui baseando no relevo da Terra. Aí eu entendi. Elas estão no pé da montanha, por isso que eles nomearam elas. Entendeu, filho? Eles basearam ela
nas linhas do Google Earth. Isso aqui é uma linha do Google Earth, tá vendo? Altitude. Ela foi indo assim. Aí por que ela fez isso? Porque ela ganhou altitude, ela soltou. O computador vai fazendo, linha por linha. Isso aqui é um programa de computador de altitude, baseado nos dados do Google Earth. Então nós moramos em uma montanha, literalmente. E como eu gosto de vídeo curto, no próximo vídeo, eu falei que ia dar tempo, mas não tem. Eu vou ter que parar o vídeo, que eu vou ter que sair. Eu vou mostrar para você por que Donald Trump quer a Groenlândia. Ele não, o mundo. Eu vou te mostrar um segredo, mas com uma explicação de firmamento, e você vai entender por que eles querem isso. Você vai entender o motivo, filho. Não perca o próximo vídeo. Não deixa de dar joinha. Se tiver aquele negócio de ripar vídeo, aperta aquele botão para mim, rapaz, que lá ajuda o canal. Ripa lá. Custa você apertar o dedinho lá do joia e ripar? Ripa para mim, porque ajuda demais, entendeu? Faz esse favor. Não custa você apertar o joinha e nem ripar o vídeo, né? Para o vídeo ganhar referência. E eu somente agradecer. Essa semana eu não volto a fazer live nos canal fechado, mas semana que vem eu volto, tá? Porque eu tô melhorando. Graças ao Criador e todas as orações, eu tô melhorando, sabe? Eu tava bem ruim e novamente tô ficando de pé. Acho que eu precisava de um descanso. Então, os médicos preferiram que eu voltasse só semana que vem, tá? Então eu volto só semana que vem nos canais fechados e aí a gente volta a trabalhar. Aqui, ó, você tem o canal do Panamá. Então a gente vai mostrar para você ele atravessando do Oceano Atlântico, né, o Mar do Caribe ali, para o Oceano Pacífico. Então, olha ele subindo o relevo, tá vendo? Ele está subindo o relevo do continente. Estou te dando uma demonstração em vida real que isso ocorre, que nós estamos numa montanha, tá vendo? Ele teve que subir e depois o que vai acontecer? Ele vai descer para ir no nível do Oceano Pacífico, tá vendo aí, ó? Então isso aqui é um exemplo do que eu quero te mostrar. Talvez através desse exemplo você consiga entender essas linhas que foram baseadas no Google Earth. Nós moramos numa montanha, filha. Isso é